Pessoal, bem-vindos à minha 38ª aula de álgebra linear aqui do meu canal de videoaula. Sejam bem-vindos mais uma vez. Continuando falando ainda desse assunto de alto valor e alto vetor, porém agora nós daremos mais foco para alto valor e alto vetor de matriz. No final da aula passada, a gente até deu uma certa introduzida, mas eu dei foco na questão dos autovalores e autovetores de um operador linear. Agora a gente vai meio que casar, né? Porque matriz e operador linear, todo operador linear tem uma matriz associada a ele, então a gente vai acabar meio que casando que o estudo dos operadores lineares acaba, dos autovalores e autovetores de operadores lineares, acaba sendo, na verdade, estudar autovalores e autovetores de matriz. Então, a gente vai falar um pouco na aula de hoje de autovetores de matrizes, e depois a gente vai juntar com isso, com o da aula passada, que era de alto valor e alto vetor de operador linear. Lembrando que na aula passada eu fiz exemplos, tanto na parte 1 quanto na parte 2, eu fiz exemplos com vocês, que eram meio casos particulares, até brinquei falando que estava matando mosquito com bomba atômica, né, enfim, essas coisas. E vocês vão perceber que a partir da aula de hoje existe um processo, uma receita mais rápida para se calcular alto valor e alto vetor de uma matriz, tá? Que no caso também é um operador alto valor e alto vetor de operador linear. Vai acabar sendo a mesma coisa. Então, só vou compartilhar a bancada com vocês aí, só vou esperar aparecer a apresentação aí para vocês. Acredito que já esteja aparecendo. Ok, para mim apareceu que já também. Então, pessoal, primeira definição, vamos nessa primeira definição do dia, que é, eu tenho aqui, ó, o seguinte, duas matrizes, agora não são operadores, esquece por enquanto o operador, duas matrizes, que no caso é uma matriz A, e aqui é a matriz identidade. A matriz identidade é a matriz que tem 1 na diagonal e 0 nas demais entradas, e é uma matriz quadrada, tanto a quanto a identidade, óbvio que ela é quadrada, né? Um número lambda, um número real lambda, ele é um alto valor de uma matriz, veja bem que eu estou falando alto valor de matriz e não de operador, certo? Se você pegar essa matriz e fizer pegar a matriz A e fizer A menos lambda I, e esta matriz resultante aqui, A menos lambda I, for uma matriz singular, ou seja, uma matriz não inversível. Uma matriz que não tem inversa significa que o determinante desta matriz é zero. Tá claro? Então, o que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte. Primeira coisa, vamos entender primeiro o que é A menos lambda I. Quando você pega lambda e multiplica pela identidade, a identidade ela é tudo 1 na diagonal. Multiplicou por lambda, então ficou na diagonal, ficou tudo lambda. Tudo igual a lambda. Então, quando você faz A menos lambda I, o que você está fazendo na prática é pegando a matriz A e subtraindo, colocando menos lambda na diagonal dessa matriz A. Tá certo? Então, eu vou pegar uma matriz 2 por 2 só para vocês entenderem rápido, porque tem exemplos aqui na aula de hoje que vai ficar mais claro isso. Imagina que você tem a matriz 1, 2, 3 e 4. Vai ficar fácil de lembrar os números. 1, 2, 3 e 4. Quem que é A menos lambda I? Quem que está na diagonal? O 1 e o 4. Então, na diagonal fica 1 menos lambda, 4 menos lambda. E o 2 e o 3 se repetem. Porque eu vou subtrair lambda da diagonal. Perfeito? Os altos valores é quando eu pego e calculo o determinante dessa matriz e iguala a zero. Vai dar uma conta, essa conta, na verdade, aqui vai dar um polinômio. Eu vou chamar esse polinômio, esse determinante de P, de lambda. Daqui a pouco vocês vão entender porque eu acabei chamando desse nome aqui, beleza? Então, um número real é um alto valor se o determinante, um alto valor de A, né? Se o determinante de A menos lambda I dá zero, certo? Então, para determinar quem é um alto valor, eu pego a matriz A, subtraio o lambda da diagonal, calculo o determinante e imponho que é igual a zero. E esse determinante de A menos lambda I, que eu chamei de P de lambda, ó, agora eu estou colocando a definição formal aqui, tá certo? A gente chama de polinômio característico da matriz A. Quem que é o polinômio característico de uma matriz? O polinômio característico de uma matriz é o determinante de A menos lambda I. Perfeito? Então, isso aqui é só o nome. Então, o polinômio característico da matriz A. E com base nessas duas definições, a gente chega nessa seguinte conclusão, que eu acho que é meio que óbvia para todo mundo. Os autovalores de uma matriz são as raízes do polinômio. Ué, os altos valores de uma matriz é o determinante de A menos lambda I ser igual a zero. Mas o determinante é P de lambda. Então, pera lá.
o polinômio característico de A igualado a zero. Então, quer dizer que, quando eu pego o polinômio característico igual a zero, eu tenho os autovalores de uma matriz A. Tá? Então, nesse caso, os autovalores da matriz A são as raízes, ou seja, quando você pega o polinômio P de lambda igual a zero, você obtém um polinômio característico, no caso, um polinômio igual a zero, e nesse caso aqui você vai encontrar os autovalores dessa matriz A. Então, aqui vai o primeiro recado. Quem são os autovalores de uma matriz? São as raízes do polinômio característico de A. E agora, talvez, uma das coisas mais importantes. Como que eu determino esses autovalores? Eu pego a matriz A, olha as etapas. Etapa 1, pego o polinômio, pego a matriz A. Segunda etapa, subtraio o lambda da diagonal. Terceira etapa, determinante de A menos lambda I. Quarta etapa, igual a zero. Igualando a zero, eu vou ter exatamente os autovalores como sendo raízes do polinômio característico da matriz A. Então, vocês perceberam que eu estou lidando aqui com um processo já, 1, 2, 3 e 4. Até comentei isso na aula passada. Perfeito? Vamos passar aqui para uma próxima definição. Pessoal, dadas duas matrizes quadradas de mesma ordem, a gente diz que B é similar ou semelhante, eu vou usar mais a palavra semelhante, à matriz A, se existir uma matriz inversível P ou invertível, de tal forma que B é P a menos 1 AP. Esse P a menos 1 AP pode, às vezes, aparecer, dependendo do livro, P a menos 1. Tá certo? Eu estou colocando ela dessa forma aqui. Beleza? Então, nesse sentido aqui, possa ser o que eu estou querendo dizer, que às vezes, em algumas situações, pode aparecer assim, tá? Ó. É isso que eu estou querendo dizer. Também dá na mesma, porque se A é semelhante a B, B é semelhante a A, tá certo? Então, quando que duas matrizes são semelhantes? Duas matrizes são semelhantes quando existe uma matriz inversa, qual essa igualdade é satisfeita? Existe uma matriz invertível P, de tal forma que B é P a menos 1 AP, ou B é igual a P a menos 1. Não importa que é onde que vai estar inversa. Mas isso daqui tem que acontecer, tá certo? E um teorema em cima dessa definição, para eu poder já começar a entrar dentro do mundo que eu quero, porque isso aqui é um resultado de matriz, tá, gente? Duas matrizes são semelhantes quando essa igualdade aqui acontece. Existe uma matriz P, de tal forma que essa igualdade acontece. E essa matriz P invertível, ela tem que ser necessariamente invertível. E aí está o teorema que já está aparecendo para vocês aí. Matrizes semelhantes têm o mesmo polinômio característico. Certo? O que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte: se você pegar o determinante, isso aqui em vários livros de álgebra linear está demonstrado, não é difícil mostrar isso daqui, é só usar propriedades determinantes, mas eu já vou direto para o que me interessa, tá? Não vou chegar a demonstrar certinho, não. Determinante de B menos lambda I dá P de lambda. Por definição, é o polinômio característico da matriz B, tá certo? Só que se B for semelhante a A, esse também é o polinômio característico da matriz A, tá certo? É só isso que eu vou meter a dizer para vocês. Não é difícil demonstrar, que nem, por exemplo, você parte que P de lambda é esse determinante de B menos lambda I, troca o B por P a menos 1 AP, enfim, faz certos ajustes nas identidades e a gente chega nisso. Agora, por que que esses resultados de matrizes são importantes para a gente estudar autovalores e autovetores? Por causa desse resultado aqui, esse daqui é o que é mais importante para a aula de hoje, tá certo? Eu tenho um espaço vetorial de dimensão finita, tem que ser dimensão finita, porque senão não vai fazer sentido eu falar de matriz de transformação, né? A matriz, no caso, se o espaço tiver dimensão n, o operador linear de V para V, então a matriz ela é n por n, tá certo? A gente define o polinômio característico agora, olha só, do operador, não é mais o polinômio característico da matriz. Na primeira folha eu defini o polinômio característico da matriz, certo? Aqui, ó, na definição era o polinômio característico da matriz. Aqui eu estou definindo o polinômio característico do operador. O polinômio característico do operador, ele é, sim, o polinômio de uma matriz. Mas não é qualquer matriz. É a matriz do operador em relação a uma base B. Qual base? Pessoal, eu deixei gritando, e bem gritando, essa qualquer aqui, porque isso aqui é muito importante. Inclusive, eu vou fazer exemplos na aula de hoje relacionados a isso. O que é um polinômio característico de um operador linear? Um polinômio característico de um operador linear é o polinômio da
matriz do operador em relação a qualquer base. Então, a ideia é, eu tenho um operador linear T. Eu vou descobrir quem é a matriz da transformação, no caso aqui do operador, em relação a uma base qualquer B. Pode ser a base canônica, pode ser uma base não canônica, não interessa, certo? Então, o polinômio característico do operador T, certo? Ele é dado pelo polinômio característico da matriz de T de B, onde B é uma base qualquer. Ou seja, o P de lambda é dado pelo determinante de T menos lambda I. Agora, T aqui, eu estou enxergando como sendo a matriz do operador, ao mesmo tempo como sendo o operador. Ou seja, operador e matriz se casam. Então, por exemplo, aqui eu estou enxergando esse T como sendo a matriz da transformação. Então, se T é a matriz da transformação, o polinômio característico do operador é o polinômio da matriz da transformação. No caso aqui do operador linear. Então, isso daqui acontece, e aqui eu quero chamar mais uma observaçãozinha aqui, ó. Imagina que alfa e beta sejam bases de V. Eu estou chamando de alfa e beta para não confundir aqui com uma situação. E tome a seguinte situação. Pessoal, imagina que você tem a matriz T na base beta e você tem a matriz T na base alfa. Eu não vou, isso é um resultado, isso é um teorema. Se você tem duas bases distintas de V, você vai obter uma matriz T de B, uma T em relação à base beta e uma T em relação à base alfa. Essas matrizes são distintas. As matrizes são distintas, porque as bases alfa e beta são distintas. A matriz do operador linear, como a gente já viu lá na aula de operadores lineares, matriz de operador linear, matriz de transformação linear, elas são distintas. Porém, a gente vai ter que a T em relação à base beta e a matriz de T em relação à base alfa, elas são semelhantes. Sabe o que eu quero dizer com isso? Se essas matrizes, elas são matrizes semelhantes, quer dizer que essas duas matrizes têm o mesmo polinômio característico. É o teorema que está aqui em cima. Então, veja bem como que a gente vai tratar. Eu vou querer procurar alto valor de operador. O que eu vou fazer? Primeira etapa é determinar uma matriz de T em relação a qualquer base. Porque independente da base que eu escolher, eu vou obter sempre o mesmo polinômio característico, porque, afinal de contas, matrizes do operador em qualquer base são matrizes semelhantes e, portanto, o polinômio característico é o mesmo. Como eu não sou maluco, eu vou escolher a base mais fácil possível de fazer conta, que é a base canônica. Então, veja bem a receita que a gente vai fazer para a gente já chegar no primeiro exemplo para saber como que eu determino autovalores. Para eu determinar, já vou passar a receita para vocês. Para eu determinar autovalores, eu vou passar em 4 etapas. Primeira delas é determinar a matriz de T de B, onde B é uma base qualquer, que eu vou pegar a canônica porque eu sou esperto. Ok? Se eu não quiser pegar a base canônica, não tem problema. Eu vou obter uma outra matriz, mas aí eu vou trabalhar com essa. Dada essa matriz, eu vou fazer T menos lambda I, que é subtrair lambda da diagonal. Terceira etapa, eu vou fazer o quê? Vou calcular o determinante desta matriz obtida na etapa 2, que é o polinômio característico. Não interessa na etapa 1 qual foi a base que você montou a matriz T. A terceira etapa vai dar o mesmo polinômio. A gente vai ver isso através de um exemplo. E, por fim, eu vou igualar a zero para calcular os autovalores. Como que eu determino autovalores? 4 etapas. Determino a matriz de T de B, onde B é a base canônica, vamos pensar assim. Faço T menos lambda I, calculo o determinante de T menos lambda I, depois igualo a zero para encontrar os autovalores. Tendo os autovalores, a gente vai, então, à caça dos autovetores. Bom, vou fazer esse exemplo aqui e o próximo exemplo eu já vou apresentar para vocês resolvido para a gente ganhar tempo, senão vai ficar muito longa a aula. Eu quero determinar apenas os autovalores, tá? Deixa os autovetores para coisa futura, tá certo? Por enquanto a gente vai focar nos autovalores. Então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é determinar quem é a T de B. Vamos chamar de T de B. E eu vou escolher a B como sendo a base canônica do P2R. Isso aqui é a base canônica de P2R, né? Base canônica. Ok? É a base canônica de P2R.
Pessoal, eu só vou fazer isso para relembrar, porque faz um tempinho que a gente não faz isso, mas nos próximos exemplos eu já vou deixar a matriz pronta, tá? Como que a gente determina a matriz de T na base B? Eu calculo o T no 1, o T no X e o T no X quadrado e escrevo como combinação linear de 1x e x ao quadrado. Então, quem quer T de 1, quem quer T de X e quem quer T de x ao quadrado, tá? Então, quem quer T de 1, quem quer T de X e T de x ao quadrado. Então, eu já vou pegar aqui, ó, veja bem, o que é T de 1? Ele vai ser 1 mais x vezes a derivada de 1, que é 0, mais a derivada segunda de 0, no caso é 0, né? Então, isso aqui vai ficar 1 mais x vezes 0, que é a derivada de 1, né? Derivada do... O meu p de x vale 1 agora. Então, derivada de 1 é 0, mais 0. Isso daqui vai dar 0. Quem quer T de x? É 1 mais x, que está fixo. Qual que é a derivada de x? É 1 mais a derivada segunda, que no caso, a derivada de 1 dá 0. Então, isso aqui vai dar 1 mais x. E, por fim, T de x ao quadrado, que é a mesma coisa que o que vai dar 1 mais x vezes 2x, que a derivada de 2x ao quadrado é 2x, vezes a derivada segunda de x ao quadrado, que é 2x, a derivada disso é 2. Ó, vamos tomar cuidado para não errar em conta aqui, ó. Vai ter esse 2 aqui, então esse aqui vai ficar, ó, 2, vou colocar numa ordem que me interessa, 2 mais 2x mais 2x quadrado. Bom, como que a gente determina a matriz de uma transformação? No caso aqui de um operador, né? De P2 a P2, eu calculo o T em cada cara da base, como eu quero na própria base, eu escrevo como combinação linear as respostas que deram como combinação linear da própria base. Então, vezes 1 mais x ao quadrado, e aqui vezes 1, x e x ao quadrado. Ok? Sai um pouquinho aqui da folha, voltei. Bom, como aqui é 0, só pode ser 0 vezes 1 mais 0 vezes x mais 0 vezes x quadrado. Aqui é 1 e x, então é 1 vezes 1 mais 1 vezes x mais 0x quadrado. E aqui vai dar 2 vezes 1 mais 2 vezes x mais 2x ao quadrado. Moral da história, a matriz da transformação em relação à base canônica do P2R é 0, 0, 0 na primeira coluna, 1, 1, 0 na segunda e 2, 2 e 2 na terceira. Essa é a matriz T. Pessoal, eu nem coloquei T de B, porque assim, T de B e T para mim vai ser a mesma coisa. Isso aqui é o operador representado pela sua matriz na base canônica, ok? Segunda etapa. A segunda etapa é a gente calcular... Isso aqui é um roteiro que eu estou passando para vocês determinar autovalores, tá? Então, pega a base canônica e determina a matriz da transformação. Segunda etapa é determinar quem que é o T menos lambda I. Presta atenção, eu vou fazer nesse daqui, só nesse daqui, tá certo? Os outros eu já vou adiantando o serviço. Então, eu tenho que pegar a matriz T, que é 0, 1, 2, 0, 1, 2 e 0, 0, 2. E isso daqui eu tenho que fazer menos lambda vezes a identidade 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Ok? Isso é T menos lambda I, é T menos lambda a identidade. Faz uma conta rápida aqui, ó. Vê se vocês vão conseguir enxergar. 0 vezes qualquer coisa é 0, 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, isso aqui vai dar 2, ó, 0, 0. Vamos entrada por entrada. Vai 0 menos lambda dá menos lambda. Eu vou só na diagonal primeiro. Daqui a pouco vocês vão entender porque que eu só vou na diagonal, depois eu vou nas outras entradas. 1, diagonal tá aqui, né? Diagonal principal. 1 menos lambda. Então, aqui na diagonal vai ficar 1 menos lambda. E aqui vai ficar 2 menos lambda. 2 menos lambda. Vou deixar aqui a matriz já. Pessoal, dá uma olhada como que vai ficar isso aqui agora. 1 menos 0, 1. 2 menos 0, 2. 0 menos 0, 0. 2 menos 0, 2. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. Vocês perceberam que, ó, só mudou a diagonal. 1, 2 permaneceu. 0 e 2 permaneceu. E 0 e 0 permaneceu. Moral da história. O T menos lambda I compara com o T. Qual que é a diferença entre o T e o T menos lambda I? A única diferença é que eu subtraí lambda da diagonal. Tá vendo? Ó, 0 menos lambda menos lambda. 1 menos lambda. 2 menos lambda. O resto, ó, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ok? Permaneceram. Perfeito? Terceira etapa. Terceira etapa é a gente calcular o P de lambda. Ou seja, calcular o polinômio característico, porque os autovalores são as raízes do polinômio característico.
Isso é dado pelo determinante de t menos lambda i. A gente começou a aula falando exatamente isso, que o polinômio característico de uma matriz, aqui eu estou enxergando t como matriz, tá? O polinômio característico de uma matriz é o determinante desse cara. E os autovalores é quando eu igualo a zero. Esse determinante está fácil, porque essa matriz ela é triangular superior, é só o produto da diagonal. Então, isso aqui vai dar menos lambda, 1 menos lambda e 2 menos lambda. Tá certo? E, portanto, a quarta e última etapa, lambda é alto valor. Se e somente se o P de lambda é zero. Ou seja, lambda é um alto valor se ele é raiz do polinômio característico. O P de lambda está dado aqui, então aqui a única coisa que a gente precisa fazer é pegar menos lambda, 1 menos lambda e 2 menos lambda igual a zero. Se e somente se. Quais são os valores de lambda que satisfaz? Isso aqui é uma equação do terceiro grau. Tá vendo? Ó? Pessoal, por que chama polinômio característico? Se você abrir isso daqui, isso aqui dá um polinômio de grau 3. Dá um polinômio de grau 3 porque meu operador está lidando com espaços que tem dimensão 3 e 3, tá? Meu operador está no espaço de dimensão 3, então a minha matriz ela é 3 por 3, então o meu polinômio característico tem grau 3. Tá? Vai coincidir com a dimensão do domínio, com a dimensão do contradomínio, com a dimensão da matriz, o grau do meu polinômio, que no caso aqui é grau 3. A dica que eu dou para vocês aqui é não abra isso aqui, tá? Você tem que tentar deixar mais simplificado possível. Deixa o mais simplificado possível para você não ter problemas. Por quê? Porque aqui agora fica fácil, né? Quais são os autovalores? Lambda 1 é 0. Lambda 2. Lambda 2 de ser o primeiro autovalor, segundo autovalor, tá? Aqui tem que ser 1. E por fim, o terceiro autovalor é 2. Então, 0, 1 e 2 são os autovalores desse operador linear aqui. Perfeito? Bom, segundo exemplo, eu já vou colocar as contas prontas, tá certo? Pessoal, eu só pedi para determinar o polinômio característico nesse operador aqui. Só o polinômio característico. Só que dá uma olhada. O item A e o item B é a mesma pergunta, só que com bases diferentes. Qual que é o intuito desse exemplo aqui? É mostrar para vocês que não importa qual é a base, o polinômio característico vai dar o mesmo. Certo? Vai dar o mesmo. Então, eu vou pegar aqui o exercício resolvido, porque aqui eu só quero o polinômio característico. Se eu for pensar no algoritmo das 4 etapas que eu acabei de passar para vocês, eu só vou até as 3 primeiras. Determino quem é T na base B, determino a T menos lambda I, e depois eu calculo o determinante, porque o determinante calcula o polinômio característico. Quando eu igualo a zero, que é a quarta etapa, eu determino quem são os autovalores, mas eu não estou pedindo autovalor, eu só pedi polinômio aqui, certo? Então, tá aqui o meu problema. Então, ó, vou deixar ele aqui resolvido, que vai mais rápido para a gente poder ir para o último exemplo da aula de hoje. Como que eu determino a matriz? É o que eu acabei de fazer no exemplo anterior. Ó, eu estou no item A. Eu calculo T de 1, 0. 1, 0 e 0, 1 é a base canônica do R2. Então, ó, T de 1, 0 e T de 0, 1. Quando você aplicar aqui, ó, no operador T, o que dá T de 1 e 0? 2 vezes 1 dá 2, mais 2 vezes 0, que é 1, 0, então o Y é 0. X é 1, então dá 2 vezes 1 mais 2 vezes 0. Então dá 2 e 0. Tá aqui. O que é T de 0, 1? T de 0, 1 é quando X é 0, então isso aqui 0, 2 vezes 1 dá 2 e 1, tá vendo? 2 e 1. Eu preciso escrever essa resposta como combinação linear do próprio 1, 0, do 0, 1. Foi igual que eu fiz no exemplo anterior, só que no exemplo anterior era polinômio, aqui é o R2 agora. Que é óbvio que é 2 e 0, fica claro para todo mundo, e aqui dá 2, 1, que é óbvio que é 2, 1. Então a minha matriz, ó, primeira etapa, que é a primeira bolinha aqui, certo? Dá 2, 0 na primeira coluna, 2, 1 na segunda coluna. Lembrando que a linha que vira coluna. Quem quer T menos lambda I? De novo, ó, é subtrair lambda da diagonal principal, ó, 2 menos lambda, 1 menos lambda. E repete o restante. Quem que é o polinômio característico? É o determinante disso daqui. Pessoal, o determinante é isso vezes isso, só que aqui é 0, então só vai dar esse vezes esse. Tá certo? Morreu o item A, porque ele só pediu para determinar quem é o polinômio característico. O item B, dá uma olhada. O item B, a base é diferente, não é a base canônica. Então, esse processo aqui na primeira etapa, ele muda. Muda não, né? A ideia de montar é a mesma.
Só que ao invés agora de eu calcular t de 1, 0 e 0, 1, eu vou calcular t de 1, 1 e t de menos 1, 1. Vai dar uma resposta aqui, vai dar uma imagem, e eu tenho que escrever como combinação linear desse por ele mesmo. Perfeito? Então, ó, foi o que eu fiz aqui. T de 1, 1, quando eu substituir aqui, tá, pessoal? No 2x mais 2y e y, vai dar 4 e 1. Ok? O menos 1, 1 vai dar 0 e 1. Esse é o valor quando eu aplico aqui, ó, troco 1, 1 e menos 1 e 1, tá, gente? Calcula aqui no valor, vai dar esses 4 e 1 e 0 e 1. O 4, 1 tem que ser escrito como um número vezes um 1 mais um número vezes o menos 1 e 1. Não é 4 e 1. Se você colocar 4 e 1 aqui, que seria igual no exemplo anterior aqui, ó, 2 e 0, que é 2 e 0, porque aqui é a base canônica. Mas se você pegar, isso aqui é lá da aula de matriz de transformação linear, tá? Se você pegar e colocar 4 e 1 aqui, não vai bater. Ó, 4 e 1, 4 menos 1 dá 3. Não pode ser 4 e 1. Então você chama de A e B, aqui você chama de C e D, que no caso tem que ser esse 0 e menos 1, ó, fica A menos B dá 4, A mais B tem que dar 1. Resolve esse sistema, você vai obter os valores de A e B. Resolve esse sistema, você vai obter os valores de C e D, que vão compor a e B a primeira coluna. C e D a segunda coluna da matriz T de C. Certo? Então, ó, resolvendo o sistema, a gente chega aqui, o A, B e C e D são esses valores. A é 5 sobre 2 e menos 3 sobre 2. Ou seja, 5 sobre 2 e menos 3 sobre 2, porque A e B, vejam bem aqui, está na primeira combinação linear, então aparece na primeira coluna. Ok? Então, A e B na primeira coluna, C e D são iguais a meio, apareceram na segunda coluna. Desculpa, gente, aqui. A e B na primeira coluna, C e D são iguais a meio, apareceram aqui na segunda coluna. Bom, obtive a primeira etapa. Esta é a primeira etapa, é obter a T em relação a qualquer base. No caso aqui a base não é canônica, deu mais trabalho para fazer conta. Segunda etapa é fazer T menos lambda aí. Se eu vou fazer T menos lambda aí, é só subtrair lambda da diagonal. Ó, 5 sobre 2 menos lambda, mantenho meio menos 3 sobre 2, meio menos lambda. Agora, como que é o determinante aqui? Ó, o T de lambda, que é o determinante de T menos lambda aí, o polinômio característico, vai ser 5 sobre 2 menos lambda vezes meio menos lambda. É um determinante de 2 por 2, né? Esse vezes esse, ó. Esse vezes esse, onde está meu dedo aqui, ó, meus dois dedos. E o meu dedo indicador da mão esquerda aqui, ó. Esse vezes esse. Menos meio vezes menos 3 sobre 2. Bom, menos com menos vai dar mais. Meio vezes 3 sobre 2 dá 3 quartos, que é 3 vezes 1, 12 vezes 2, 4. Ok? Pessoal, o que, que eu fiz aqui, ó? Coloquei aqui todo mundo na mesma fração. Tecnicamente, eu fiz o MMC entre 2 e 1, tá? Se você não tá entendendo, aqui tem o 1 e 1. Fiz o MMC entre 2 e 1, que dá 2. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 5 dá 5, menos 2 dividido por 1 dá 2, vezes lambda, menos 2 lambda. Tá certo? Então, eu fiz a mesma coisa nessa parcela e nessa segunda e mantive o 3 quartos. Em particular, eu abri o polinômio aqui em cima, multipliquei aqui em cima, fiz a distributiva, ó, 5 menos 2, perdão, menos 10, menos 2, ó, menos 10, menos 2 lambda, e mais 4 lambda ao quadrado. Tudo isso sobre 4, mais 3 quartos, juntei aqui numa única fração, né, ó, o 3 com 5 dá 8, menos 10 com menos 2 dá menos 12, e o 4 lambda ao quadrado eu mantive. Coloquei o 4 em evidência, que simplifica com esse 4, que vai dar só lambda ao quadrado menos 3 lambda mais 2, que fatorando dá 2 menos lambda, 1 menos lambda. Bom, não viu a fatoração? Faz a distributiva, ó, 2, tá aqui. Menos 2 lambda, menos 3 lambda. Menos 2 menos 1, menos 3. Lambda vezes lambda, lambda ao quadrado. Menos com menos mais. Então, mais lambda ao quadrado. Então, nesse sentido aqui, esse é meu P de lambda. Eu poderia ter parado aqui. Esse é meu P de lambda. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum tá aqui. Só que eu quis desenvolver todas essas contas aqui para mostrar para vocês que o P de lambda em relação à base C deu 2 menos lambda e 1 menos lambda. E o P de lambda em relação à base canônica deu 2 menos lambda, 1 menos lambda, que é exatamente o mesmo polinômio. Ou seja, os polinômios, não interessam qual é a base, são o mesmo, porque as matrizes são semelhantes. Perfeito? Então, isso aqui era só para dar um exemplinho. E aqui agora a gente vai, sim, para finalizar a aula, eu pretendo agora aqui ganhar tempo, tá, gente? Pretendo ganhar tempo.
Dá uma olhadinha no exemplo 3. Quem é o operador? Né? Qualquer semelhança. Ó, 2x mais 2y, y, 2x mais 2y, y. É o mesmo operador do exemplo anterior. Só que aqui agora eu estou pedindo para determinar autovalores e autovetores. Certo? Bom, vocês há de concordar comigo que do exemplo 2, eu já fiz as 3 primeiras etapas, porque eu já tenho o polinômio característico. Só falta a quarta etapa do algoritmo, tá? Então, veja bem o que eu vou escrever aqui, ó. Eu já fiz as etapas 1, 2 e 3. Pessoal, eu não vou escrever, eu só vou falar. Quem é a etapa 1? É determinar a matriz de T em qualquer base. Vou pegar a base canônica, que é mais fácil. Quem que é a etapa 2? É fazer T menos lambda i, é subtrair lambda da diagonal. Quem que é a etapa 3? É determinar o polinômio característico, que é o determinante de o que você obteve na etapa 2. T menos lambda i. Perfeito? Isso aqui, ó, do exemplo 2, a gente já tem que P de lambda deixa eu colar aqui, 2 menos lambda e 1 menos lambda. Logo, agora vamos para a quarta etapa. Lambda é alto valor, se e somente se, P de lambda é igual a 0, se e somente se, lambda 1 é igual a 2 e lambda 2 é igual a 1. Isso. Esses são os dois autovalores. Ok? Se quiser chamar de lambda, lambda barra, não tem problema, tá? Eu chamo sempre de lambda 1, lambda 2, que seja. Pessoal, uma vez que você tem o alto valor, você consegue encontrar quem que é o alto vetor associado. Só que você vai ter que fazer isso um por um. Então dá bastante conta. Tá? Não tem como fugir, acaba dando bastante conta. Agora a gente vai à caça, então, dos autovetores. Presta atenção. Eu vou começar com o alto valor 2. Certo? Vou começar com o alto valor 2. Então, ó, um XY é um alto vetor associado ao alto valor 2. Presta atenção. Isso daqui agora tem a ver com o final da aula passada. Quando que um vetor é alto vetor? Um XY pertence ao V2. Eu não sei se vocês se lembram, esse cara, ele era igual ao núcleo do T, como aqui é 2, menos 2i. Certo? Tá claro isso que eu tô falando? Ou seja, lá da aula passada, eu provei para vocês que o V de lambda era igual ao núcleo de T menos lambda i. Como meu lambda aqui vale 2, então um alto vetor associado ao alto valor 2 é um cara que mora no núcleo de T menos 2i. Presta atenção, eu vou chamar esse vetor aqui, ó, de U para vocês entenderem a dinâmica do negócio. Um vetor U é alto vetor associado ao alto valor 2, que é exatamente esse espaço, se e somente se o T menos 2i de V for igual a 0. Ô, gente, que V? De U, né? Eu chamei de U. Ó, esse XY pertence ao V2, que é o núcleo de T menos 2i, perfeito, que a gente já viu da aula passada. Ele é um alto vetor se ele é um cara de T... O U é um cara do núcleo de T menos 2i. Mas um vetor pertence ao núcleo de alguma coisa, quer dizer que o T menos 2i aplicado em U tem que dar 0. Ok? Agora, o que é T menos 2i? Vamos pegar o exercício anterior, porque eu tenho na etapa 2, que é a etapa 2, eu tenho T menos lambda i. T menos lambda i está aqui. Tá certo? Quem que seria T menos 2i? T menos 2i é substituir o lambda por 2. Ou seja, eu vou lá na matriz do T menos lambda i e vou subtrair 2 da diagonal principal. Tá certo? 2 menos 2. Quanto que vai dar? Veja bem o que eu vou fazer aqui agora. Vai ficar estranho. 0. Vou copiar aqui o 2, que não está na diagonal. Vou copiar o 0, que não está aqui, ó. Tá aqui, os números aqui, ó. 2 e 0, que eu acabei de colocar. E aqui vai ficar 1 menos 2, porque eu estou pensando no T menos 2i. Eu estou pensando no T menos 2i, estou substituindo o lambda por 2. 1 menos 2 vai dar quanto? Menos 1. E olha o que eu vou fazer aqui agora.
xy é igual a 0, 0. Pessoal, aqui agora eu vou tentar sintetizar tudo, porque é a linha de raciocínio que eu vou utilizar sempre. Tem várias formas de fazer, tanto é que vocês viram na parte 1 e na parte 2, que eu resolvi de duas formas diferentes e também consegui resolver. Essa que eu estou explicando aqui agora vai dar certo sempre, não interessa quem é o operador, não interessa qual é o espaço. Tá certo? Veja bem o que eu fiz. Eu vou revisar tudo. O V2, da aula passada, a gente sabe que o conjunto de autovetores são todos os vetores que pertencem ao núcleo de T menos lambda I. Como o meu lambda é 2, então fica 2 aqui. Um vetor pertence ao núcleo do demônio. Bom, vamos voltar lá na aula de núcleo, lá na terceira parte do curso. Um vetor U pertence ao núcleo. Desculpa, é um rascunho aqui, ó. Um vetor U pertence ao núcleo de um operador S, se e somente se o S de U dá zero. Isso aqui é a definição de núcleo. Só que esse S aqui agora, em especial, é T menos 2I. Tá certo? T menos 2I, pois afinal de contas, isso aqui é um operador linear. Ok? Moral da história. O U é um autovetor associado ao autovalor 2. Tá vendo que eu escrevi em matematiquês? C e somente C. T menos 2I de U dá zero. Tá certo? Agora, como se eu tivesse trocado o S por T de menos 2U. E é aqui que vem a beleza da matemática. Quem que é esse cara? Quem que é essa matriz que eu acabei de calcular aqui? Essa é a matriz T menos 2I. Porque eu subtraí 2 da diagonal a partir do T menos lambda I. Então, ela é T menos 2I. Quem que é esse cara aqui? São as coordenadas do vetor U. Quem que é esse cara aqui? Isso aqui é o vetor nulo. Moral da história, eu acabei de montar um sistema que dá exatamente o que eu preciso descobrir para saber quando xy é autovetor associado ao autovalor 2. Ou seja, para eu descobrir quem são os autovetores, eu vou pegar a matriz T menos lambda I, para cada autovalor que eu encontrei, eu vou substituir o lambda na diagonal pelo valor respectivo do autovalor que eu estou trabalhando, multiplico pelas coordenadas do vetor. Aqui são as... Pessoal, esse xy aqui, por enquanto, eu estou omitindo algumas coisas. Quando eu for falar de polinômio, eu vou ter que dar um pouquinho mais de detalhe, mas aqui agora pega as coordenadas desse vetor, coloca aqui como coluna, igual a 0, 0, que é o vetor nulo. Isso daqui é um sistema linear. Isso daqui é um sistema linear de forma que é equivalente a falar que o teu xy pertence ao núcleo de T menos 2I. XY, que é esse cara aqui, pertencer ao núcleo de T menos 2I, quer dizer que o XY pertence a esse cara, mas esse cara é igual a esse. Então, quer dizer que XY é um autovetor associado ao autovalor 2. Resumindo, que cansa pra caramba falar tudo isso. Eu tô querendo dizer que esse sistema vão sair todos os autovetores associados ao autovalor 2. Perfeito? Resolvendo esse sistema, não é um sistema difícil de resolver, ó, 0. Isso aqui vai dar o quê? Vamos lá, resolvendo isso aqui. Então, isso aqui vai dar 2y igual a 0, menos y igual a 0. Ou seja, a gente chega que y é 0. É a única solução desse sistema. Não depende de x, x é qualquer coisa, logo, um xy pertence ao V2, ou seja, um xy é autovetor associado ao autovalor 2, se e somente se ele for da forma x e 0. Coloco o x em evidência, isso dá um 0, e assim, necessariamente, o meu V de 2 é o vetor 0. Quem que é o autovetor associado ao autovalor 2, 0? É qualquer múltiplo do vetor 1, 0. Qualquer múltiplo do vetor 1, 0. O vetor 1, 0, o vetor 2, 0, o vetor 3, 0. Pessoal, o autovalor 2, é bom reforçar isso, o autovalor 2 só está associado ao autovetor 1, 0 e qualquer múltiplo de 1, 0. Da aula passada, eu tinha falado para vocês que, dado um autovetor, existe um único autovalor associado a ele. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: os múltiplos do autovetor também estão associados ao autovalor 2. Isso não é difícil de mostrar, inclusive. Tá certo? O que eu quero dizer é que é o seguinte: se 1, 0 e todos os múltiplos de 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, são associados ao autovalor 2,
Eu não posso ter, por exemplo, o vetor 1, 1 também associado ao alto valor 2, porque apenas os múltiplos de 1, 0 é que estão associados ao alto valor 2. Tá certo? A menos de multiplicidade é o único vetor, que é o 1, 0. Tá claro? Morreu esse daqui, agora a gente vira a folha e vai fazer o... qual que é o outro alto valor, que eu já até esqueci aqui, que é tanta conta. Um é 2 e o outro é 1. Eu vou repetir todo o processo agora, ó, eu fiz aqui pro V2, então eu tenho que fazer pro V1, né, que é o alto valor 1. Então, ó, 1xy pertence ao V1, ou seja, 1xy é um alto vetor associado ao alto valor 1, é um alto vetor associado ao alto valor 1. Esse V1, é a última vez que eu vou fazer isso, depois a gente vai admitir já como verdade, tá? É igual ao núcleo de T menos 1 vezes I. Certo? Isso daqui acontece, C e somente C, ó, vou seguir a mesma linha de raciocínio do que está aqui, ó. C e somente C. Vamos chamar esse cara aqui agora, para não chamar de U, vamos chamar de V. Tá? Vamos chamar ele de V. C e somente C, ó. Um V pertence ao núcleo de T menos 1I, C e somente C. T menos 1 vezes I aplicado em V dá o vetor nulo. É aquela linha de raciocínio do S que eu fiz num rascunho ali agora há pouco. Tá certo? Agora, o que é T menos 1 vezes I? É eu ir lá na matriz, é repetir todo o processo que eu fiz por 2, que eu fiz agora, faço por 1. T menos 1 vezes I é substituir o lambda por 1. E o resto fica permanecido igual. Então, 2 menos 1, 2, 0, 1 menos 1. O que é que vai dar? Deixa eu colar aqui. Isso aqui vai dar 1, 2, 0, 0. Vezes xy igual a 0, 0. Tá vendo que eu sempre pego a matriz subtraída lambda, multiplico pelas coordenadas do vetor, igual a 0, 0, que é o vetor nulo. Por quê? Porque aqui eu tenho o t menos 1 vezes i, vezes o meu v, dando o vetor nulo. Ou seja, aqui eu estou lidando com xy pertencente ao núcleo. Eu estou impondo que o cara pertence ao núcleo de 1 menos i. T menos 1 vezes i, desculpa. Resolvendo esse sistema, isso aqui vai dar C e somente C. Na verdade, a última linha some. Isso aqui vai ficar, então, x mais 2y é igual a 0. Portanto, x é igual a menos 2y. E, portanto, né, agora sim, né, C e somente C. Então, portanto, um xy qualquer pertence ao v de 1. Ou seja, um xy é um alto vetor associado ao alto valor 1. C e somente C, ele tiver o formato menos 2y, e y, que é y que multiplica menos 2, e 1, e assim. Quem que é o conjunto formado, quem que é o espaço, né, formado pelos autovetores associados ao alto valor 1? É menos 2 e 1. Então, aqui estão os autovetores. Pessoal, quais são os autovetores? É menos 2 e 1. Qualquer múltiplo deles você pode pegar, tá? Não tem problema nenhum. E 1 e 0. 1 e 0 é o autovetor associado ao alto valor 2. E menos 2 e 1 é o autovetor associado ao alto valor 1. Perfeito? Com isso, eu encerro essa aula. Depois dessa aula, a gente vai dar continuidade para falar... Futuramente, a gente vai falar de diagonalização de operadores. Mas na aula que vem eu quero falar de multiplicidade algébrica e multiplicidade geométrica, que é o pontapé para a última aula, última assim, né? Próxima aula, nós estamos na 38ª, 39ª é multiplicidade algébrica e geométrica, 40ª é diagonalização de operadores. Não é muito difícil, mas eu quis separar, poderia ter falado no meio da aula aqui, mas eu quis separar para dar um foco bacana para essas definições aí de multiplicidade algébrica e geométrica, que é o assunto da nossa próxima aula. Então, encontro você na nossa 39ª aula para falar dessas tais multiplicidades. Um grande abraço e até lá. Tchau.